Então, no livro de Daniel 1:1 diz assim: E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou, e o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles o levou à terra de Sinar, para que a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxeram algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, e instruídos por toda a sabedoria, e sábios em ciência, entendido em conhecimento, e que tivesse habilidade de sabedoria e para viver o palácio do rei, a fim que fossem ensinados na letra e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles acharam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber: Daniel pôs Beltetazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Misael de Mesaque, e de Azarias de Abednego. E Daniel assentou em seu coração não contaminar-se com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor rei, e determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele o nosso rosto mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia instituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço a teus servos 10 dias, fazendo com que deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vistes, te hajas com os teus servos. E ele veio nisso e experimentou por 10 dias. E no fim dos 10 dias apareceu os seus semblantes melhor do que os que estavam, mais gordos do que os jovens que comiam, portanto, o manjar do rei. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Eu vou começar aqui, não vou falar do jejum, mas eu vou falar um pouquinho de Daniel, sobre a história deles. É interessante o que Deus permite, né? Porque aqui a gente está falando que Deus entregou, né? Deixou Nabucodonosor, né? Então às vezes a gente passa por algumas batalhas aí e a gente diz que não entende,
mas é porque simplesmente nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Então, já pega o primeiro, né, a primeira anotação aí. Eu estou fazendo a vontade de Deus ou eu estou indo para a Babilônia? Mas, agora eu vou falar com os pais e até os futuros pais. É interessante que os estudiosos, né, falam que Daniel tinha aí por volta de 15, 16, né? Era essa a idade que ele tinha. Imagino que os outros também. E eles foram criados aonde? Provavelmente no palácio, porque eles eram de uma nobre linhagem, e eles foram instruídos aonde? Na palavra de Deus. Porque o que a gente vê é que tentaram tirar, ou melhor, tiraram tudo deles. Eles não tinham mais o pai e a mãe. Então nós que somos pais, o que nós temos que fazer? Instruir os nossos filhos, porque uma hora nós não estaremos. E aí é nosso filho e Deus. Então nós temos que instruir. Hoje eles estão um pouco maiores, às vezes eu falo, já ensinei o caminho, se vocês querem ir para o inferno, é problema de vocês. Eles sabem, eu falo isso em casa. Aí eles param, pensam. Então, é isso que eu tenho para os pais de hoje. É o que nós devemos deixar. Uma vez eu escutei um senhor, comecei a conversar com um senhor na rua, ele estava com uns livros, eu vi que eram uns livros evangélicos, e aí ele virou e falou assim, eu tenho 3 filhos, graças a Deus, Deus me deu, né, as condições de trabalhar, eu ensinei eles no caminho do Senhor, eu instruí eles, né, como se deve andar, consegui pagar uma faculdade para cada um está instruído. Bens eu não estou deixando nada para eles, a não ser o conhecimento. Eu achei, isso me tocou profundamente, porque eu falei, às vezes a gente luta tanto para deixar uma casa, um carro, deixar algo para o filho de bem material, e o que nós estamos deixando de repente, num vazio, né, de não estar em casa porque estamos trabalhando, ou porque nós, a gente perder a essência da família, né? Perder a essência da família. Eu esses dias estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, eu tenho 23 anos de casado, eu casei com 15 anos, e ela ficou grávida, e aí nós tivemos os meninos, e eu vou dizer que toda vez que eu pensava em desistir, o que vinha na minha mente é, eu cresci sem pai, eu não vou deixar os meus filhos crescer sem pai. Porque eu poderia repetir, eu cresci sem pai, por que eles não podem crescer? Então nós temos que ser exemplos dentro de casa. Então às vezes o saber, o conhecimento que nós passamos para ele, às vezes é muito mais do que uma casa, um carro, né, uma vida financeira, né, boa. É isso que nós temos que deixar para os nossos filhos. Foi isso que Daniel tinha. Porque quando chegou lá na Babilônia, eles tiraram tudo, inclusive quiseram tirar a identidade deles, trocando os nomes deles, para eles não lembrarem mais nada, nem dos nomes deles. E aí fica aos filhos, aquilo que nós passamos tem que ser vivido, porque eles estavam ali numa terra distante, sem nós, pais, e eles poderiam fazer o quê? O que nós fazemos hoje em dia. Ah, Senhor, o Senhor conhece meu coração, mas espera aí que eu vou entrar aqui, porque senão eu vou morrer. E eu imagino isso, hoje em dia, você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego estaria vivo? Não tinham nem entrado na fornalha, sabe por quê? Porque nós somos corrompidos pelo nosso coração. E a Bíblia diz que nosso coração é enganoso, nós não devemos confiar nele. É engraçado, né, que nós dizemos, não, o coração vem de Deus, o que vem do coração é de Deus. Não, não é, porque a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração.
Se fosse nos dias de hoje, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha se curvado perante a estátua de Baal, dizendo essa frase: o Senhor conhece meu coração, eu não posso morrer aqui. Então, como os filhos, como conhecedores da palavra, nós pais, filhos, nós temos que fazer o que a palavra de Deus diz. Não se contaminar. Nós temos que decidir isso nas nossas vidas. Ninguém pode decidir isso por mim ou por você. Ninguém pode. Nós podemos instruir, nós podemos falar: olha, isso aqui é pecado, olha, isso aqui não é bom aos olhos do Senhor. Um tempo atrás viraram para mim e falaram assim: o que é adultério? Eu falei: nós adulteramos. Não, mas eu não traí minha esposa. Você adulterou. A palavra adultério vem de adulterar. Você adulterou qualquer coisa que está dentro da palavra do Senhor, você é um adúltero. E adúltero não entra no reino do céu. Ó, acabou aí. Esses dias eu estava comentando, acho que a gente nem terminou a conversa. Eu virei e falei assim: a palavra de Deus diz que a gente não pode mexer uma vírgula na palavra dele. Aí eu falei, aí eu pensei, né, e falei assim: então, tá passando umas novelas aí, são de Deus, mas e os autores? Estão mexendo na palavra, estão colocando coisinha a mais. É para se adaptar à TV. Eu vou levantar um questionamento que vira aí até briga na internet, se a gente levar para lá. Tá certo ou não tá? Criando personagens e colocando dentro da palavra de Deus. Mas não é esse o questionamento de hoje. Mas aí fica aí uma pergunta. Eu mesmo falei assim: eu prefiro não pecar, eu não assisto. Por quê? Porque eu já vi muita gente subir aqui, contar e falar de vida de gente que não tem nem na Bíblia, porque estava assistindo lá. Quantas vezes a gente vê gente indo atrás de revelação, de dom, eu vou tem uma pessoa ali que é, né, vamos lá que ela vai revelar até o número do RG. E às vezes a gente precisa, mas o que nós precisamos está aqui. A revelação que nós precisamos está aqui. O bispo Bruno falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós somos mais que vencedores. Somos. Como eu disse aqui a semana passada falando sobre dízimo e oferta, se nós roubássemos a Deus, nós também somos amaldiçoados. Isso está ali na palavra. Então nós temos que seguir o quê? Se nós seguirmos aquilo que a Bíblia diz, o destino final está lá. Como eu disse, é um versículo que eu gosto muito, está lá em Apocalipse, porque eu quero que esse momento chegue na minha vida e na sua, e Ele enxugará da lágrima dos seus olhos todas as lágrimas. É para isso que nós estamos aqui hoje, para chegar esse momento. Não é para ter bens, não é para ter, né? Ele disse o ID, nós estamos fazendo o ID, mas a nossa intenção aqui é chegar lá. Fazendo o quê? O que Ele mandou. O nosso manual, como eu disse. Sempre bato nessa tecla. Nós, como homens e mulheres, me fala qual foi o manual que vocês leu na sua casa até hoje. Esse é o nosso. Também não lemos até hoje tudo. A gente lê às vezes quando, tá dando um defeito aqui, vou ver se está certo. É assim que nós fazemos. E nós temos que tomar cuidado, né? Porque a gente tira o que a gente quer daqui também. Nós temos que fazer como Daniel, que jejuou, que orou, que pediu uma resposta de Deus, como está lá em 10. E é interessante, porque se você ler lá o capítulo 10 de Daniel, a resposta chegaria no primeiro dia. Deus liberou para ele no primeiro dia. Mas a batalha espiritual foi tão grande que chegou no dia 24. E de repente nós estamos assim. O que eu quero dizer com isso? Não desista. Não desista. Talvez, como nós já recebemos algumas bênçãos, como eu disse também, esses dias eu contei os testemunhos e falei assim: no meu serviço nunca tem nada. Esses dias eu cheguei lá, tinha banquete de manhã para o café da manhã. Eu falei: mas Jesus,
E aí, ó, eu fiz um bolo aqui, traz, experimenta. Eu falei, não, obrigado, deixa aí que depois eu como. Eu falei, nunca tem nada. Eu falei, Deus nos testa. Mas é isso que Deus, Ele tem para nós. Ele se alegra, né, nas nossas atitudes, naquilo que nós, como Daniel fez aqui. Ele decidiu não se contaminar. E quando nós decidimos, Deus age ao favor. Porque você se coloque no lugar do eunuco. Esses jovens vão morrer de fome, vocês vão comer o que tem. Até parece que eu vou arriscar o meu pescoço com o rei por causa de vocês que eu nem conheço. É ou não é? Olha Deus já entrando com providência na vida deles. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Se nós começamos a nos colocar à disposição, nos colocar naquilo que Deus tem para nós, nos propósitos de Deus, Ele vai arrumando, Ele vai abrindo caminho, Ele vai colocando pessoas na frente. Nós só precisamos falar, eu vou seguir isso até o fim. Eu vou seguir até o fim. Eu escutei uma palavra do Bispo Bruno, foi uma bênção. Ele virou e falou assim: eu profetizo que esse espírito de tudo que eu deixo na metade saia da minha vida. E eu profetizei isso para mim. Vou fazer uma faculdade, largo na metade. Vou fazer um curso, largo na metade. Vou arrumar um serviço, não, paro na metade. Profetiza, eu vou até o fim. Deus, Ele é contigo. Se é propósito de Deus, Deus está contigo. Assim como Ele estava com Daniel, assim como Ele fez, né, eles parecerem mais, mais robustos. Eu falei assim, eu falei para a Miriam que a gente vai continuar nesse propósito, só de legumes, porque o preço das coisas... Eu falei assim, ó, que até os legumes já está começando a, né? Falei, vamos entrar no jejum de Daniel agora direto, porque ó, eu vou pedir para Deus graça, porque, mas, irmãos, Deus, Ele sabe, né, o que cada um pôs no propósito. Foi café, foi refrigerante, teve alguns que cortou alguma rede social, né? Eu sei que teve gente que esqueceu, né? Eu falei assim, eu estava no serviço, eu acabei esquecendo, e daqui a pouco, peraí, fui lá, cuspi, falei, Senhor, me perdoa, vou continuar daqui. Falei, não, na hora que eu veio aquele estalo, peraí, dá licença, fui lá no banheiro, cuspi, falei, Senhor, me perdoa, eu esqueci. Isso porque eu ainda dei a dica, né? Falei, ó, eu coloco meu celular a cada 2 horas para lembrar, ó, tô de jejum. Não. Né? Ou você fala, poxa, com vontade de comer, que nem falou, com vontade de comer um doce, acho que eu vou ali. Não posso. Toda hora você tem que lembrar. E o inimigo passando, né? Fazendo nos esquecer. Deus também nos prova, mas o inimigo está ali. Para quê? Para que fazer? Para que buscar dom? Para que buscar sabedoria? Porque se nós continuarmos lendo aqui, eles buscaram no 9, né? Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse ao chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo. Peraí, vamos um pouquinho mais para frente. Ora, e esses 4 jovens no 17, Deus deu o conhecimento, a inteligência de todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento de toda a visão e sonhos. Então o que você fez, você ainda pode continuar recebendo. Não é só, né, por como a gente falou, pela igreja, pelo nosso ministério, né, pelas nossas vidas espirituais. Deus, Ele continua agindo. Ele tem bênçãos para derramar na vida de cada um. Eu
vou além. Nós estamos terminando hoje os 21 dias. Mas se você não conseguiu, se você não, de repente parou, comece novamente. Deus, ele continua ali, da mesma maneira, esperando que você fale: olha, eu não consegui, me ajuda porque eu vou até o fim. Continue nesse propósito, porque você só tem a ganhar. Tanto como a gente vê aqui, eles ficaram de aparência melhor, mais gordinho, eu prefiro não, mas, Deus sabe o que eles precisavam também, mais robustos, mas eles tiveram dado inteligência, eles tiveram a misericórdia do Senhor, e mais para frente eles ainda, se a gente vê, quando eles estavam lá na fornalha, já era algo espiritual da parte deles, eles já estavam se preparando aqui para ver o próprio Deus dentro da fornalha. É isso que você quer? De repente ver um anjo? É só nós continuarmos a buscar ao Senhor, a jejuar, a nos consagrar ao Senhor. Eles decidiram isso, e você viu tudo aquilo que eles alcançaram, tudo que eles conseguiram através de um simples ato de tomar uma decisão de não se contaminar. Poderia ter sido qualquer comida, mas eles, se a gente parar para analisar, foi o manjar do rei, era do banquete do rei. Por que do banquete do rei? Porque lá todas as coisas eram consagradas aos deuses. Hoje nós nós temos lá o livro que Paulo escreve sobre a comida, sobre, às vezes a gente nem perguntar para não pecar, algumas coisas aí que a gente sabe que tem aí no mundo, que nem nós estamos chegando perto de uma época que tudo é consagrado, nas festas, mas é só uma festinha, é só uma canjica, é só um milho, se você não sabe de onde vem, eu e o pastor Aderson sabe que eu sempre bati muito nessa tecla, porque nós cristãos podemos fazer, vamos fazer um arraiá, vamos fazer uma feira das nações, nós mudamos os nomes, mas nós não mudamos a data, então, eu sempre questionei isso com todos os pastores que eu passei, e eu vou dizer que eu não participo, a igreja quer fazer, amém, o pastor autorizou, eu e minha família nós nunca participamos, porque da mesma maneira que é lá no mundo, nós estamos aqui, e como que nós somos espelho, aí fora, falar, tá do mesmo jeito lá, se o padre está fazendo, na semana seguinte o pastor faz, qual a diferença? Então nós temos que vigiar nisso, nós podemos fazer, que não, como nós já fizemos muito, Aderson, em outras épocas, em outros momentos, foi com aquele frango com farofa lá na igreja, foi uma delícia, a festa da fazenda, nós assamos frango até as horas, o galo cantou, olha o tema, o galo cantou, que a gente sabe qual que foi o galo que cantou, foi baseado nisso, mas foi bênção. Nós temos que vigiar, saber onde nós podemos pisar ou não. Ontem teve hoje, de ontem para hoje estava tendo aí uma virada cultural. Eu trabalho na saúde, eu sei que essa semana infelizmente vai estar lotado aquele lugar onde eu trabalho, porque a semana retrasada estava média de 10 casos aí confirmados por dia, essa semana já aumentou para 40, e vamos ver a semana que vem, porque eu vi lá alguns trechos o pessoal tudo sem máscara, assim, não sou contra, que nem nós aqui estamos sem máscaras, mas olha o distanciamento, lá estava todo mundo assim, um colado no outro, E foi liberado as máscaras, nós não precisamos mais usar, mas as pessoas têm que ter ciência das coisas, e não tem. Eu, como trabalho na saúde, eu praticamente continuo usando máscara,
se serve ou não, já é uma outra questão que eu entro, que eu também não sei. Porque a gente não tem essa cultura. Se a gente pegar aí os japoneses, eles usam há quanto tempo? Mas assim, nós temos que saber. E aí a gente fala, quantos cristãos será que estavam lá naquele lugar? Quantos cristãos foram? Vamos, já que está liberado, como antigamente a única coisa que a gente podia fazer era ir no mercado. Então a família inteira queria ir no mercado, né? Porque era o único passeio que a gente podia fazer. Agora está tudo liberado, vamos dar uma volta, vamos passear, E aí, é saudável? Nós não vamos se contaminar num lugar desse? Nós cristãos, nós temos muitos pontos, a se pensar. A gente tem algumas contradições bem grandes e discussões que eu acho que iriam varar dias, noites com teólogos, mas a palavra é simples. É como, eu acho que um dos questionamentos mais difíceis de responder na Bíblia é: eu sou músico profissional, trabalho com música, sou crente, aonde que eu vou tocar? Posso tocar no casamento? Posso tocar música secular? Posso trabalhar para aquele cantor lá, que ele vê que eu sou uma bênção, que eu tenho dom, e ele quer que eu vá cantar lá no mundo? É uma questão bem delicada, não é? Porque é a tua profissão. Então nós temos que ter esse íntimo com Deus, para saber se é de Deus ou não. Para saber se é de Deus, hoje nós sentimos no coração, aqui Deus mandou um anjo para falar com Daniel. Será que o nosso coração está tão limpo assim para nós vermos um anjo, para o anjo descer e nós, dobrarmos o nosso joelho e saber que é de Deus? Nós precisamos nos render mais ao Senhor. Nós precisamos nos entregar mais ao Senhor, a ouvir mais a voz dEle. Não apenas no domingo, ou na quarta e no domingo, ou num devocional que a gente manda. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é o quê? É ler a palavra dele. Eu vou dizer, no começo é difícil. Você lê, você fala, eu não entendi. O livro de Daniel, se não for de Deus, assim, se Deus não abrir a mente, é um livro completamente... Você fala, mas que palavras são essas? Que lugares que ele está falando? Parece que é uma outra língua. Você fala, não dá para entender, a não ser que for Deus te interpretando, dizendo que olha, Daniel estava passando por naquele momento. É difícil entender como que Deus deixa um povo ser preso, como que Deus, e são várias vezes, várias vezes que Israel se rebela contra Deus, e aí Deus tem que ir lá e puxar a orelha. Se ele puxava num povo escolhido, nós também somos um povo escolhido. Ele também nos puxa a orelha. Ele também nos faz com que nós percebamos que nós estamos errados. É só nós nos colocarmos na posição que Ele quer. Falar, Senhor, no que eu estou errando? Senhor, o que eu preciso mudar? E muitas vezes a gente sabe do que nós precisamos mudar, do que nós precisamos fazer, de fazer às vezes só a vontade dele. Porque você fala, eu não peco, eu não falo palavrão, eu não roubo, você vai pelos 10 mandamentos lá, eu não faço nada. E às vezes aquele pensamento que às vezes eu pensei em xingar, eu pensei em, eu fui lá pedir perdão, mas simplesmente você está com a Bíblia fechada, com o teu vizinho lá precisando ouvir uma palavra. Às vezes ninguém sabe que você é crente evangélico no seu serviço, na sua escola. E aí, onde está o testemunho de vida? Como eu disse, uma das melhores coisas é você estar sem o paletó e gravado, e alguém virar para você e falar assim, você é diferente. É tão, a pessoa virar, às vezes, te atender num balcão ali num caixa, falar, você é diferente. E nós sabemos o que é isso.
É o Espírito Santo de Deus. É Deus na nossa vida, é nós sermos semelhante ao Senhor, mas não no corpo, mas sim na mente, no espírito, no falar. Isso é gostoso de ser cristão. É a gente poder ir num lugar e fazer a diferença. E às vezes é isso que Deus quer das nossas vidas. É isso que às vezes Deus quer. Eu sempre fui uma pessoa muito estourada, sempre todo mundo falou isso. E hoje eu sou completamente oposto. Para me tirar do sério, irmão, é muito difícil. Briga em casa é a coisa mais difícil. Eu saio, deixo falando sozinho, depois a gente conversa. Eu não vou falar, né? A gente começou uma discussão, porque às vezes a gente discute. Eu não estou dizendo só com a esposa, com os filhos, eu estou falando às vezes você está no serviço, às vezes você está, né? E eu tenho isso e eu aprendi dentro da palavra. Eu não abro a minha boca se o meu coração está cheio de ira, se eu estou nervoso, porque eu tenho certeza que eu vou me arrepender depois. Então eu peço um tempo, eu peço, olha, não, depois a gente conversa, eu vou pensar, e depois naquela hora você pensou em falar algumas coisas, e depois na hora que você vai se acalmando, na hora que você vai pensando, muda toda a figura. Isso é Deus trabalhando nas nossas vidas. Eu até esses dias a minha esposa falou, eu vou orar para você voltar um pouquinho, porque você está muito devagar. Eu falei, agora os meninos estão maior. Eu falei, de vez em quando dá vontade de dar um puxão de orelha. Eu falei, eu vou orar. Aí eu falo, eu vou orar. É isso que Deus vai fazendo nas nossas vidas, vai nos transformando, né? Como nós não crescemos no berço evangélico, então, quando eu conhecia a minha esposa, ela era desviada, né? Que a mãe dela era da igreja e ela desviada. E aí a gente foi, olha, minha mãe tá me enchendo o saco, vamos lá conhecer a igreja lá. Aí eu fui. Lembro que foi um jovem de 17 anos que estava pregando, eu lembro até hoje. E eu entreguei a minha vida ao Senhor. Ele foi depois nosso padrinho de casamento, né? Hoje nós temos quase a mesma idade, porque ele era 2 anos mais velho que eu. Mas foi bênção. Depois que eu conheci, tropeçamos várias vezes. Até se livrar né, de Deus começar a moldar, vou dizer que foi indo e vindo. Aí quando decidimos realmente se firmar, né, vamos se batizar, já tínhamos os 3 meninos, já eram, né, 3, 4 anos cada um, e Deus foi dando graça, foi nos mostrando, nos ensinando. Foi difícil, foi. Casamento, 15 anos, ela tinha 18. Ela era mais velha, ela dá risada. O que mais a gente escutava era, não vai durar 3 meses, não vai durar 4 meses. E assim, quando é do Senhor, né, já está indo para 23 anos. Teve desavenças? Teve briga? Teve. Mas eu aprendi muita coisa, assim como, né? Eu acho que eu ensinei muita coisa. E nós vamos levando. Deus vai dando graça. Se nós entregarmos na mão dele, ele tudo resolve. Mas nós temos que saber que nós somos dependentes dele. Saber que nós temos que estar fazendo aquilo que ele quer. Que às vezes não é aquilo que nós queremos, né? É que nem eu e o Aderson, a gente fala que às vezes a gente sempre foi o oposto. Eu sempre fui quieto, sempre fui, né, tímido dentro da igreja, e ele sempre foi aquele pastor, né? Sempre foi, né? A gente fala do reteté, nós chamamos ele de vaso, né? Mas assim, a gente sempre teve uma ligação, né? Eu falei, um acaba completando o outro. E assim, como, né, todo mundo, eu sempre quis, não, eu quero fazer, eu quero, né? E não é assim que Deus me usa.
no louvor, eu falo que eu não tenho coordenação motora, então eu nem tento. Acho bonito, lá, tem guitarra lá em casa, tem violão por causa dos meninos, mas eu não consigo. Deu as 2 baquetas ali, mas não sai nada. Querer, às vezes a gente quer, mas não é o que Deus quer para nós, né? É que nem eu já falei aqui, para falar em público, eu sou uma negação. E aí me cobram, mas você fala, lá na igreja eu vejo você às vezes pela internet. Eu falei, mas lá eu sei onde eu estou pisando. Lá eu tenho certeza do que Deus está falando comigo. Não, mas aqui você também tem conhecimento da saúde. Não, mas eu não consigo. Sou tímido. Mas na hora que nós subimos aqui, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós deixamos com que Ele nos use. E é isso que nós temos que fazer. Sendo tímido, né? Sendo do jeito que nós somos, às vezes mais extrovertido, né? Eu digo para a Miriam, ela é mais extrovertida, ela conversa, né? Eu lembro que uma vez a gente tinha telefone, ela começou a evangelizar, o cara ligou da Bahia, errado, para falar com não sei, ela começou a conversar, e conversando, e daqui a pouco tá orando pelo homem, pelo telefone. Aí eu falei, quem era? Não sei, ligou errado, queria falar com fulano de tal, ele era lá da Bahia. Eu falei, amém. Eu já tinha falado, não tem ninguém com esse nome. Tuf. Olha como Deus usa, né? Ligou para a pessoa certa. Se tivesse ligado para mim, não tinha recebido nada da parte dele. Mas Deus faz as coisas e a gente não percebe. Deus nos leva a caminhos que às vezes a gente fala, não, eu nunca imaginei isso para a minha vida. Nunca imaginei. Talvez nunca imaginei estar dentro de uma igreja, nunca imaginei aceitar ao Senhor, nunca. Né? Eu lembro que eu falei assim, eu era bem descolado assim, de amizade, né? E aquilo foi ficando para trás. E Deus foi transformando. As amizades eu não sinto falta. Conheço a maioria às vezes das pessoas, cumprimento, mas não tenho amizade com ninguém. Né? Eu sempre falei, as minhas amizades aqui na terra são poucas. São poucas. Que Deus colocou ali no nosso meio, né? Como o Adércio, que a gente conhece aí há, sei lá, uns 15, 20 anos já, faz bastante tempo, né? Já está indo com uns 15 anos já, né? Tá bom. Né? E quantas vezes a gente trabalhou? Já brigamos, viu? Já brigamos. No máximo que a gente ficou sem se falar foi acho que uns 2 dias, né? Deus quando trabalha, irmãos, Ele coloca pessoas no seu meio que vai fazer você superar. Que vai fazer você estar sempre superando um capítulo da sua vida, sempre orando junto com você, né, intercedendo. Deus ele vai colocando isso nas nossas vidas. É só nós fazermos como Daniel. Nós precisamos realmente entregar as nossas vidas na mão dele. Realmente integrar. Por que eu estou aqui? Por que eu vim para a igreja hoje? É só mais um culto? É só mais... Né? Por que eu estou aqui na internet assistindo isso aqui hoje? Eu parei e comecei a prestar atenção. Não, Deus está falando. Sim, direito. Está aqui a minha palavra. Está aqui. Eu quero que você se consagre, que você ore, que você jejue. Mas eu não consigo. Existem tantas maneiras de se consagrar, de fazer aquilo que Deus quer. Como Jesus, né? A gente fala, Jesus era Jesus para jejuar 40 dias. E eu falei assim, não, realmente, a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu lembro que uma vez uma nova convertida na igreja, ela foi parar no hospital, né? A gente éramos da assembleia, e aí o pastor veio, olha, a irmã passou mal, tá lá no hospital, né? A gente vai... Aí quando ela retornou, aí ela começou a falar, falou, olha, eu li na Bíblia ali, e não perguntei para ninguém, mas o que eu entendi, ela estava jejuando.
simplesmente já fazia uma semana que ela não tomava um copo de água, não comia nada. Começou a passar mal e foi parar no hospital. Falei, não, nós temos que ter, né, um conhecimento, a gente tem que saber como fazer e até onde também o nosso corpo, né, se limita aí. Então, como a própria Bíblia diz, né, que a gente não faça nenhum propósito com ele que a gente não cumpra. Que nós possamos ir até onde nós aguentamos. Né? Tem gente hoje que tem diabetes, hipertensão, tem que tomar medicamento. Então tudo isso tem que ser colocado na balança. Não vamos fazer, né? Não, eu vou jejuar, aí vou ficar uma semana sem comer nada, uma semana sem beber água, né? Aqui como cada um escolheu o seu, né? O seu alimento, o seu momento né? Como eu falei, que fiquei da meia-noite ao meio-dia. E aí, assim, cada um, Deus vai trabalhando da maneira em cada um. Nós, de repente, aguentamos um dia, de repente, até meio-dia. Amém. Então eu vou fazer uma semana, 2, 3. E você vai ver o que Deus faz nas nossas vidas. Está aqui. Ele não vai mentir, ele não vai mudar. Ele nunca vai mudar. Então, se nós nos colocarmos à disposição, se nós nos entregarmos ao Senhor verdadeiramente, Ele vai fazer isso e muito mais. Você vai fazer muito mais milagre, a gente vai ver muito mais dom. Nós não vemos mais isso hoje em dia, dom de cura, de libertação. Esses dias eu estava vendo um canal lá de uma igreja, o cara, você vai orar para ele não vai usar mais droga. Aí a pessoa virou e falou, eu não acredito nisso. Eu falei, eu acredito, mas sabe por quê? Porque ele busca. Eu não vou duvidar disso, porque de repente eu não estou buscando, então não vai vir. Mas eu gostaria muito de orar e um drogado largar o vício na hora. Por que não? Deus não orava e não libertava? Lá o endemoniado de Gadareno, como eu preguei aqui, um momento ele era um endemoniado, momentos depois ele virou um grande pregador. São ali só contando o testemunho dele. Por que nós não podemos fazer isso? Nós só temos que buscar. Nós temos que buscar os dons, nós temos que buscar dom de língua, buscar os dons espirituais para poder fazer a obra de Deus. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui simplesmente para ocupar bancos, nós estamos aqui para que Deus nos use, para que Deus possa curar, para que Deus possa libertar, e como eu disse no começo, que Deus possa salvar, para que Deus possa levar para o céu. E nós, simples mortais, podemos fazer. Eu lembro de uma ocasião, o Aderson deve lembrar, nós combinamos lá com um grande pastor de renome, muito usado por Deus em cura. A igreja encheu. Cadê o homem de Deus para vir pregar? Estava no aeroporto, lá em Brasília ainda. E o culto começando, e a gente orando, olhamos para o pastor, olhamos para o outro e falou assim, quem disse que a gente precisa dele? Vamos orar nós por esse povo. E teve cura de câncer naquela noite, teve cura, teve libertação naquele lugar. E não foi um homem grande de Deus, não, foi ali os simples mortais que achavam que não podia fazer nada, que tiveram que olhar um para o outro e falar, e agora? Aí agora é nós que vamos orar. E Deus deu graça. Por quê? Porque nós estávamos debaixo da bênção de Deus, debaixo daquilo que Deus tinha para nós. É isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite. É isso que Deus quer deixar para os irmãos nessa noite. Se coloque na posição. Se coloque dentro daquilo que eu coloquei no seu coração. E eu vou fazer muito mais na vida de vocês. Eu vou dar muito mais além daquilo que vocês pedem. É isso que Deus fala nesta noite. Que nós possamos se entregar verdadeiramente a eles. Que Ele vai fazer muito mais por nós. Se hoje o irmão vai de carretinha, vai com carro pequeno, Deus tem a carreta. Deus tem container.
porque ele sabe que o irmão está fazendo. E ele diz: vai, que sou eu que estou na frente. Parece que não vai, mas sou eu. Assim como eu fiz lá com o eunuco, eu vou colocando pessoas que vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos estar orando? Vamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Se coloque de pé. Peça dons. Peça perdão. Peça que Deus faça a vontade dEle na sua vida. Peça que seja isso o que Deus quer. Ele quer que você se entregue, que você abra o seu coração a Ele, e que Ele possa trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Ele pode estar em silêncio, e você está falando assim: eu não sei o que Ele quer, né? Como a gente falou hoje aqui, teve alguns episódios, algumas provas, mas nós sabemos que quando nós estamos lá na prova, escrevendo, o professor ele está calado, porque ele já nos ensinou, porque ele já sabe o que nós somos capazes de fazer. Amém? Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, pedindo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, derramar a Tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Pai, nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelo aquilo que nós não conseguimos fazer, Pai. Mas nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Oh, Santo Espírito, que a Tua graça venha nos alcançar, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha derramar, Senhor, dons nesta noite, Pai. Vai, Senhor, derramando, Senhor Jesus, cura, libertação, Pai. Pai, vai transformando vidas nesta hora, Senhor. Oh, Santo Espírito, que nós possamos sentir cada vez mais a Tua presença, que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Vai, Senhor Jesus, transformando as nossas vidas, Deus. Pai, que nós possamos ser como Daniel, oh Santo Espírito, e preferir, Senhor, a Tua palavra, preferir, Senhor, aquilo que ele escutou dos pais, que ele escutou na terra, Senhor, dele, Pai. Que nós possamos, Senhor, Te servir, Senhor, em qualquer lugar, que nós possamos, Senhor, mostrar, Senhor, que o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos, Senhor, derrama, Senhor, da Tua bênção, da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Vai nos dando sabedoria, vai nos dando entendimento, Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, ser transformados pelo Teu Espírito, Deus. Oh, Santo Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu Te peço, Deus, vem, Senhor, ser com Tua igreja, vem, Senhor amado, derramar da Tua unção, oh Santo Espírito, dons agora, Senhor, vai liberando, vai, Senhor, derramando, Senhor, línguas estranhas, vai, Senhor, derramando dom, oh Santo Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Vem, Senhor amado, com Tua igreja, Pai. Oh, Santo, Santo é o Teu nome. Vai glorificando, vai exaltando o Teu santo nome. Oh, Santo Deus, aleluias. Vai sentindo a presença dEle aí. Oh, Santo Deus, aleluias. Oh, Santo, Santo é o Teu nome. Vai de encontro a cada um nesta hora. Oh, Santo Deus, eu não sei o que os corações necessitam, mas Tu sabes. Vai, Senhor amado, derramando, Senhor, derrama do Teu Espírito, derrama, Senhor Jesus, oh Santo Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus. Vai, Senhor amado, derramando cura, vai, Senhor, derramando Teu bálsamo sobre nós nesta noite, oh Santo Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho Te pedir, Senhor, oh, sobre as nossas vidas, Deus, vem, Senhor, vem, Senhor, vencedor nas nossas vidas, vem ser senhorio, vem, Senhor, nós somos Teus servos, estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, coloque em nossos corações, Deus, aquilo que nós não sabemos, Pai, que o Senhor venha nos revelar, Deus. Oh, Santo Espírito, que nós possamos ter sabedoria e entendimento em ler a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ter sabedoria e entendimento para falar da Tua palavra para os irmãos, para os nossos vizinhos, oh, Santo Espírito, para os nossos amigos, Deus. Vem de encontro, Deus Santo e poderoso. Vai, Senhor amado, derramando, Senhor, do Teu bálsamo, oh, Santo Deus, em nome de Jesus, oh, Deus Santo e poderoso. Oh, Santo, Santo é o Teu nome, Deus.
Vai, Senhor amado, de encontro a cada um, Senhor, aqui presente. Vai, Senhor, de encontro a cada um que está assistindo, ou que vai assistir, Senhor, esta palavra, Pai. Vai, Senhor, derramando, Senhor, da tua presença na vida dos teus servos. Vai, Senhor amado, libertando, vai curando, Pai, através, Senhor Jesus, desta palavra. Vai, Senhor amado, entrando nos corações, Pai. Vai, Senhor, derramando, Senhor, do teu bálsamo, da tua graça e da tua misericórdia sobre a vida de cada um, Pai. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.